muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram e Facebook que vai passar para vocês. E eu quero te lembrar que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Pode acompanhar nossa programação em tempo real, através do nosso site, que é o www.hittv.com.br, www.hittv.com.br. Além disso, eu estou sempre te esperando também no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Através dele tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo do meu dia a dia. Uma maneira da gente ficar bem pertinho e interagir. Te espero sempre por lá. E enquanto o programa acontece, você pode deixar sua pergunta ou seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Você tem algum tema, algum assunto, algum artesanato, algo que você queira ver aqui no programa, eu te espero também nas redes sociais do nosso programa, através do nosso Instagram, @nossoprograma, ou da fanpage facebook.com/nossopgm, você pode enviar para nós essa sua sugestão de tema. Você vai encontrar ali também no nosso conteúdo sempre o que vai rolar no programa, o que está rolando naquele dia, o que a gente vai apresentar para vocês no dia seguinte, e ali também nas fotos, você teve um artesanato com lista de material, ou se você quer encontrar o Instagram do convidado, se ele tiver, tudo isso vai estar marcadinho ali nas nossas fotos, tá? A gente costuma colocar as fotos em carrossel, então você vai passando para o lado e vai encontrar todos os convidados que vieram no dia e vai encontrar também se houve lista de material de alguma coisa que a gente fez aqui no nosso artesanato. É mais uma maneira da gente interagir. Como eu te falei por ali também, tanto em box como ali mesmo nos comentários, você consegue enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui. Quero te lembrar mais uma vez o nosso WhatsApp para sua participação ao vivo, 11 3337 5886. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, volta às aulas acontecendo ou já acontecendo para alguns alunos, e a gente vai falar sobre como economizar tanto com material quanto com uniforme. Eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a Mary Elizabeth Azevedo, que é coordenadora do projeto Bibliotroca. Tudo bem, Mary? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada. A gente vai bater papo também com a Laura Dami Araújo, que é mãe e vai falar com a gente sobre a experiência dela com o projeto. Tudo bem, Laura? Tudo, Jaque. Prazer te receber também, viu? Prazer é meu. Mary, vamos começar do começo entendendo o que é esse projeto, Bibliotroca? O projeto Bibliotroca começou há mais de 16 anos atrás, numa iniciativa natural de mães, de alunos do colégio, que começaram a trocar, como a gente sempre fez em casa, passa a camiseta de um filho mais velho para o filho mais novo, um casaco do colégio de um filho mais velho para o filho mais novo. E algumas amigas foram se juntando e acabaram formando um grupinho que foi crescendo e foram passando de amigas para amigas, porque às vezes você tinha um espaço grande entre o seu filho mais velho e o seu próximo filho. Então, para não perder aquele material, aquele livro, normalmente, elas começaram a passar para o filho da amiga. Uhum. E aí foi indo, e foi crescendo, e foi chamando a atenção de outras mães. E começou tudo, principalmente, com o material. Uhum. Então, eram livros de português, de matemática, de história, de geografia, separados por anos. E dali o colégio percebeu essa vontade das mães, entendeu a necessidade que se tem de economizar material, de poupar a natureza, da reciclagem, reutilização, e nos cedeu uma sala. Uhum. Depois essa sala foi crescendo, fomos para outra sala maior, que a pequena já não comportava, e aí nessa outra sala começamos com o uniforme. Uhum. E também aí começou pequenininho e hoje em dia você não compra mais uniforme se você não quiser. E quanto tempo tem esse projeto? Eu sou coordenadora do projeto há 16 anos. Uau, mas começou lá pequenininho, com a Carolina, uns 2 ou 3 anos a mais. Então tem quase 20 anos. Você falou para mim fora do ar que seus filhos já se formaram, inclusive a caçula acabou de se formar, né? Sim, sim. E você continua atuando no projeto? Sim, esse ano eu ainda continuo um pouco lá, mas assim já com um pouco de pé no freio, porque é um projeto de mães voluntárias do colégio. Uhum. Então, como eu não sou mais mãe, a gente está passando
o legado para as próximas mães que têm os filhos lá e que têm a facilidade de poder atender e fazer essas trocas no horário em que leva o seu filho da escola ou que vai buscá-lo. Perfeito. Então, por isso que eu já estou tirando o pé no freio, sabe? E deixando que elas tomem conta. E eu quero falar, assim, para quem nos acompanha, que é um projeto, claro, que a gente pode pensar para a escola pública, para a escola particular, que a gente sabe que tudo é muito caro, quando a gente fala tanto de uniforme quanto de material, e elas vão contar a experiência delas com a escola onde elas atuam, mas aí você pode pensar na sua cidade, o Brasil inteiro nos acompanhando, né? Pode pensar na sua cidade, na escola onde seus filhos estudam, de repente pegar essas ideias e tentar implementar, porque como você falou, começou com mães, né? Isso, é fácil você implementar. Basta ter um grupo de mães interessadas e aí pedir ajuda para a escola, se tiver um espaço que possa ceder e começar a fazer a troca. Eu acho que a gente pode falar sobre várias possibilidades importantes. Vou pedir para a Mary contando para nós como é que elas fizeram, mas já quero falar para a Laura, que tem um filho de 4 anos, né? Você falou para mim fora do ar, 4 anos. E que agora está entrando, né, nessa fase escolar. Você já era voluntária? Como que é a sua história com esse trabalho? O meu filho começou na escola no G2, que é onde inicia, né? E eu cheguei, não tinha material, não tinha nada. Aí eu conheci a bibliotroca e eu peguei tanto uniforme quanto material, que tinha 2 livros didáticos que eles iam ler naquele ano. Então eu consegui os livros lá, eu não precisei comprar os livros e peguei uma quantidade de uniforme. Comprei, né, alguns outros, mas a grande parte do uniforme eu peguei lá. Perfeito. E aí, queria entender um pouco até esse esquema com a Mary. Primeiro, pensar no quanto isso pode ajudar. A vida, às vezes, faz com que a gente tenha mudanças que não imaginava. Então, às vezes, começou ali o primeiro semestre, a mãe comprou todo o material escolar, comprou o uniforme e vai precisar se mudar por algum motivo, pagou uma fortuna naquilo e pense agora. Porque quando a gente está falando da troca, a gente está falando dessa possibilidade entre os anos, mas talvez ajudar essa mãe também, que vai precisar sair, se desfazer daquele uniforme, daquele material. Dá para ajudar nisso também? Sim, quando a mãe chega nova, porque às vezes a mãe, eu prefiro falar da mãe que está chegando porque veio de uma outra cidade. E daí, de repente, às vezes comprou foi material mudado em o outra emprego. escola, comprou o uniforme de outra escola, não vai poder fazer isso de novo. Não vai poder repente, fazer né? de novo. Então, a gente providencia o máximo possível de uniforme e de material para aquela mãe. Perfeito. Vamos dizer assim, a mãe, entre aspas, fica negativa e com o compromisso de voltar e entregar no final do ano os livros que ele já usou, que o filho usou, não vai usar no ano seguinte, e de trocar o uniforme quando a criança crescer. E essa mãe que, de repente, vai embora, vai para outra cidade, vai para outro estado, também pode ser voluntária deixando o que comprou para os seus filhos, né? Pode deixar e porque ela não vai ajuda usar outras mais, crianças. né? E daí vai ajudar outras crianças. Sim. E eu fico pensando com relação ao material escolar. Então, o meu filho tem 6 anos, vai entrar agora no 1º ano, mas já está na escolinha desde os 4. E o que eu percebo é que, para eles, o material didático em si, ele é um pouco mais complicado, porque eles geralmente são apostilas em que eles escrevem e desenham nelas. Mas, por exemplo, os livros de leitura, às vezes a gente paga uma fortuna, são 4, às vezes 6 livros por ano, que você paga caro, e esses livros ficam intactos. Esses livros poderiam estar na troca, de repente, né? Sim, esses estão sempre na troca. E, às vezes, eles não são nem reutilizados no ano seguinte, mas 2 anos depois a professora volta a pedir para aquela turma anterior. Então, às vezes a gente... Fica como se fosse um acervo, então. Fica um acervo, a gente tem como se fosse um acervo de livros que ficam ali guardadinhos. Aí, daqui a 1 ou 2 anos, a professora volta a pedir e aí a gente já tem para trocar com a outra mãe que já chegou nessa turma. Perfeito. E agora eu queria falar para a Laura dos pequenos, que eu acho que a gente tem um desafio também para os grandes, a gente pode falar depois sobre os maiores, mas para os pequenos, que é entender, explicar para eles que devem preservar esse material. Então, o pequeno, muitas vezes, ele não entende direito, ele rasga, ele quer rabiscar, mas já ensinar, olha, esses livrinhos aqui a gente vai tomar um cuidado, porque vai passar para um amiguinho. Como é que você vê essa questão com o seu que é mais novo? Sim, isso é essencial, é muito importante. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos a cuidar, porque vai ter um outro amiguinho que vai estar utilizando. Então a gente tem que pegar um livro de casa e mostrar, olha, tá vendo esse que é rasgado? Você vai achar legal pegar um livro assim rasgado? Então não pode rasgar? Aí a criança automaticamente ela fala, não pode riscar?
Não, não pode. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Então é importante a gente mostrar e ensinar. Porque a criança, às vezes, aprende a gente mostrando, né? Então, eu mostrei para o meu filho o que é legal, o que não é legal, e ensinei ele a cuidar dos livros, porque vai ter um outro amigo que vai estar utilizando o livro. O que pode complementar, Mary? A gente já teve casos que a gente recebeu dentro do livro uma cartinha desejando boa sorte ao próximo aluno que fosse pegar aquele livro. Foi a coisa mais fofa, desejando boa sorte, mandando beijos. Assim, é um carinho de uma aluna que não sabia nem quem ia pegar aquele livro. Mas vai para essa outra pessoa. Mas já deu um carinho a mais. Achei muito fofo isso. Que legal. E eu tô lembrando aqui, eu estudei em escola pública e eu lembro que alguns livros, quando a gente está principalmente nos anos mais avançados, já era normal. Alguns livros os pais tinham que comprar, outros livros já vinham dos próximos anos. Eu lembro que então se pedia para encapar, era uma preocupação muito grande que esses livros estivessem em bom estado, senão você não ia poder passar para a próxima criança, para o próximo adolescente. Como que vocês falam sobre essa conscientização com os maiores, Mary? Com os maiores, os professores orientam, a maioria já está acostumado a fazer parte da bibliotroca, então isso já é natural do aluno. Tá? Então, E a gente pede para utilizar sempre lápis, não caneta, porque o lápis ajuda a apagar, né? A caneta... Porque às vezes você tem uma necessidade ali, o professor falou uma fazer uma coisa, você quer anotar ou você quer grifar ali, Aí tem que passar. fazendo a lápis, depois consegue apagar, né? Isso. E outra coisa que eu queria entender e até pedir para que vocês falem para quem nos assiste de outros lugares, é que infelizmente cada escola é de um jeito, né? Existem aqueles materiais didáticos que as escolas adotam, né? Material didático X ou Y, mas algumas escolas têm até um material didático próprio e o que eu percebo é que algumas escolas fazem questão do material X ou do material Y e querem mais é que os pais comprem, porque de alguma maneira essa escola está faturando por trás disso. Para quem nos assiste de todo o país, se esse é um desafio, você acha que vale a pena tentar conversar? Então, quem está nos assistindo, quer implementar ali na sua cidade, no seu estado, na escola onde seu filho estuda, tentar conversar com a direção dessa escola, explicar o quanto isso é importante, principalmente para quem já está fazendo um grande esforço para o filho estudar na escola privada, ainda ter que desembolsar para o material, para o uniforme, fica muito difícil, né? Fica complicado. Isso tem sempre que ser levado em grupo para a direção da escola. Se você chega em grupo de mães, o que o colégio quer? O colégio sempre quer agradar as mães e os pais, né? Depende deles. Então chega, explica, põe os números no papel e conversa com a direção da escola. Com certeza eles vão abrir mão de ter que obrigar a comprar. A melhor coisa é orientar que, mesmo que o livro tenha local para você fazer o exercício, você pode ter um caderno e fazer os exercícios sempre no seu caderno. Não há necessidade de fazer no próprio livro. Porque no caderno você risca, rabisca, apaga, arranca a página, joga fora, faz de novo. Né? Perfeito. No livro, não. No livro fica preservado. E aí, como é que funciona? Por exemplo, né? Necessariamente, para eu poder pegar um livro para o meu filho, eu preciso deixar um livro. Então, vamos imaginar uma criança que está no primeiro ano e vai para o segundo. Ela precisa necessariamente deixar um livro do primeiro ano para pegar do segundo ano? Eu sei que vão ter mães que estão chegando com seus filhos. Como vocês fazem esse esquema para que isso dê certo? A gente informatizou a bibliotroca, então a gente tem todos os nomes das mães. Tem porque às vezes elas põem, vamos supor, Paula Silva, tem duas Paula Silvas, então a gente põe um telefone para diferenciar e a gente coloca quantos livros ela trouxe e quantos levou, né? E uniformes também. Então, assim, se você é um aluno novo, não tem nada para nos entregar, você vai ficar negativa. Eu vou te dar o que eu tiver. Então, vamos supor, eu vou te dar 3 livros, você vai ficar lá marcado, menos 3 livros. Eu vou te dar 7 peças de uniforme, menos 7 peças. Aí, quando chegar no final do ano, você traz de novo o livro que ele já usou e não vai usar o ano que vem, e você traz o uniforme se ele já cresceu e estiver em bom estado. Perfeito. E aí você vai fazendo sempre a matemática, mais, menos, mais, menos. Ela traz alguma coisa, ela leva alguma coisa. Às vezes, durante o ano, a mãe tem que comprar alguma coisa, algum livro ou alguma peça de uniforme que não encontrou. Então, ela traz também. E isso vai fazendo a conta e acaba sempre dando certo. Como que vocês fazem no caso de... Vou pegar o exemplo aqui do uniforme escolar. Até agora, não sei você com o seu, meu acabou de fazer 6 anos, vai entrar no primeiro ano.
nem o uniforme passou intacto. Os uniformes, eles rasgam, porque ainda agora, o próximo ano eu sei que vai ser diferente, a escola já explicou, vai diminuir parquinho, vai diminuir algumas atividades e vai mais para o estudo em si. Mas até agora tem muita brincadeira, tem muito parquinho, desce, corre, joga, rola. Não teve nenhum ano até agora que passou principalmente a calça intacta, né? As calças rasgam, às vezes você precisa adquirir outra no meio do caminho. A camiseta, amor, esse ano, nesse colégio que o meu filho tá, tem cor preta. Já comprei todas na cor preta, que eu falei, pelo amor de Deus, não quero mais ter que desencardir camiseta branca. Principalmente para os menores, a gente sabe que isso é ainda mais difícil, tem aula de educação física ou não. Vocês levam isso em consideração também na hora da devolução? Sim. Pode pode falar. fica à vontade, fica à vontade. Sim, quando eu entreguei, alguns uniformes estavam bons, né? Estavam branquinhas, as camisetas, mas tinham outras que não tinha como. Que estava com cor de lama, porque eles fazem muitas atividades. Isso mesmo. Com tinta, tudo. E ela falou, não, isso aqui, então a gente vai doar. Perfeito. Que a gente também tem um projeto que é legal, que a gente faz uma doação. Tá bom, a gente pode já que voltar ela nesse faz. projeto. Pode complementar, Mary. Então, as calças compridas, né, são de meninos, as mães já colocam aquela joelheira de couro, Ih, de plástico. me ensina esse truque aí, que eu quero saber. Tem joelheiras até que são autocolantes, você passa ferro. Gente, eu tô por fora, me conta mais. Tem que procurar, eu não sei, porque a minha última era menina. Era menina, porque Mas eu já elas aprendi. têm Eu sei que as bermudas. meninas também se brincam bastante e tal, mas pelo menos na minha experiência, o meu menino, pra se jogar, pra rolar, pra rasgar bem a parte do joelho, é brincadeira. É terrível, Vou atrás arrebenta disso aí, mesmo. então, agora. Procura na internet, tem joelheira colorida, de acordo com a calça. E aí você passa ferro e põe. Ou então você leva num sapateiro, eles têm lá a joelheira e também colocam. A camiseta, aí é na sorte. Se tem umas que estão mais branquinhas, outras estão menos branquinhas. E acaba que algumas dá para aproveitar, outras não mesmo. E Mas acho o que tem que levar em casaco consideração. dá pra aproveitar. Por exemplo, casacos do Davi todos passaram intactos, né? Porque acho que quando tá frio também, acredito que talvez eles não se movimentem tanto ou tirem, né, pra poder correr. Mas camiseta é aquilo, algumas ficaram ótimas, outras ficaram em estado de já foi. E a calça ainda nenhuma passou E intacta. bermudinha sempre dá. Bermuda dificilmente a sainha das estraga, né? meninas Legal. dá, a saia short das meninas também dá para reaproveitar. A maioria delas está em bom estado. E aí até uma orientação, a gente, que as crianças crescem muito rápido. Então, o meu filho, ele tem 6 anos, eu ia pegar a calça 8, eu falei, quer saber? Eu prefiro fazer uma barrinha e pegar a calça 10. Isso. Então, é importante também, eu sei que muitas vezes na escola há essa instrução, mas às vezes é mãe de primeira viagem, primeiro ano que a criança entrou na escola, faz muita, na minha opinião, faz muita diferença se no próximo ano a gente vai ter que de novo desembolsar para roupa ou não. Porque além do material didático, muitas vezes tem aquele material de apoio que vai ter que comprar também, material escolar. São muitos os gastos do começo do ano, né? Então, se você comprou uma calça que dá só para você tirar a barra e continuar usando, ajuda tanto quanto esse projeto. Fala um pouco sobre essas dicas para as mães, Mary. Então, a gente tem, lá na Bibliotroca, a gente troca de tudo um pouco. Né? O colégio tem várias entidades que eles apoiam. Então, é um colégio franciscano, né? O Colégio Franciscano Pio XII. Tem sempre locais que eles ajudam, escolas que eles mantêm com doações das mães, das famílias. E então a gente sempre acaba separando material. Então tem gente que leva mochila antiga, que leva estojo antigo que não vai usar, que vai comprar para o filho um novo, então leva o antigo para lá. Se estiver em bom estado, a gente aproveita. Tem crianças, alunos, bolsistas, filhos de aluno, de professores, filhos de funcionários. Então, assim, funcionários não só professores, mas também os faxineiros, o pessoal da segurança. De todos os setores, todos os setores da manutenção do colégio, eles também aproveitam a Bibliotroca e Uniforme Troca. No caso deles, a gente entrega o material. A gente pede que eles tragam, mas não é determinante. Eles não são nem cadastrados. Perfeito. Então, que é mais como uma doação mesmo, isso. Né? Aí eles entregam o que eles têm, se quiserem, e a gente fornece o uniforme. Então, a gente seleciona canetinhas que vieram em doação para a gente, que não são computados no nosso computador. Canetinhas, lápis de cor, que seria papel, aquele material de apoio, né?
A gente também tem uma papelaria que faz troca de papel por bloco, por caderno. Então, a gente junta papel que vem. Então, por exemplo, sobrou do ano novo aqui 500 folhas sulfite que acabou não usando, ou que, enfim, meu filho não usou, eu consigo, de repente, fazer alguma troca nessa papelaria, é isso? Não, é assim, folha de prova, folha de exercício, folha de caderno. Tá. Tira a capa, tira a espiral, aí você usa o peso do papel para pegar cadernos. A gente junta de todo mundo que entrega lá, a gente junta, põe num carro caixas e caixas. Uma quantidade X que vai equivaler ao caderno. E aí a gente pega caderno, pega papel sulfite e traz para os bolsistas, traz para doação, para essa escola que o colégio mantém em Barbacena. Então a gente faz assim, toda essa... É uma mistura de ações que podem colaborar com o próximo. Sabe o que eu acho interessante também a gente falar, meninas? Eu tenho uma amiga que ela me contou, né, que em uma época determinada da vida ela queria muito que a filha estivesse numa escola X e daí conseguiu a bolsa para a filha. E daí aí ela falou que ela se viu com um desafio. Ela falou, legal, eu consegui a bolsa, mas eu não tenho nenhuma condição. Não tenho como pagar esse material escolar e eu não tenho como pagar esse uniforme. As pessoas podem olhar e falar, mas já conseguiu a bolsa então? Mas não tem. Se não tiver um acervo como esse na escola, simplesmente a bolsa não seria suficiente, porque não teria como comprar todo o material escolar, comprar todo o uniforme. Então, acho que vale a gente ressaltar a importância desse trabalho nesse sentido também, para aqueles que são bolsistas ou para aquele aluno que, de repente, naquele ano a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, vai ser um esforço conseguir pagar a mensalidade. Muitas vezes essa mensalidade vai ser negociada com a escola e faz muita diferença não precisar pagar um uniforme ou um material, né? Faz muita diferença, mesmo porque a maioria das pessoas, das famílias, tem mais de um filho. E quando você começa a multiplicar, aí isso vira uma bola de neve. Então, é melhor você poupar no que pode e o que não pode, que talvez seja a mensalidade, negocia com a escola e consegue algum desconto, alguma vantagem para poder passar por esse momento difícil. Perfeito. E aí eu queria falar um pouco sobre essas doações, que até a Laura tinha falado, né, de algumas roupas. Acho que vale a gente falar que algumas peças de uniforme que você fala, bom, não dá para continuar usando como uniforme na escola. Do meu filho mesmo, às vezes eu deixo para atividades com tinta em casa. Ah, aquele dia que vai dormir na casa da avó, você manda, de repente, como pijaminha. A gente sabe que muitas famílias fazem isso, isso funciona. É por isso que a gente fala que talvez essas peças que a gente traz, elas não vão dar certo propriamente para doar, para usar na escola, mas também podem ser algum outro tipo de doação, né? Fala um pouco sobre isso para nós. Sim, a gente manda para outros lugares que às vezes usam que não tem nada. Quem não tem nada, quando recebem uma doação, já ajuda bastante. Às vezes a gente pega... A bermuda é um modelo diferente da calça. Então, para a gente, para o colégio, não interessa uma criança que corte simplesmente a calça e faça dela uma bermuda, porque vai ficar diferente. Mas para uma outra criança, em outra situação, em outro local, eles podem usar como bermuda, como short. Então, dá para aproveitar mais do que simplesmente jogar fora, né? Perfeito, é uma iniciativa importante. Queria que você falasse um pouco, Laura, sobre o menor e essa conscientização que você falou que eles aprendem. Como tem sido ver isso com ele, com os coleguinhas também, que se você consegue trocar com as mães, alguma mãe nova que chegou, você conversa sobre isso. Conta um pouco. Ele cuida muito bem. Ele chega na escola, tem amigos do prédio que estuda no ano anterior. Anterior. Isso. Vamos supor, hoje ele vai pro G4, mas ele estava no G3. Ele tem amiguinho que estava no G2, que mora no prédio. Então, são amiguinhos dele do prédio. Olha, então cuida, porque o seu amigo... Pode ser, inclusive, para esse amigo, né? Ele pode usar. Então, isso é muito legal. Eu não tento fazer troca direto, passar direto para a mãe, porque como existe este projeto, então eu acho muito legal a gente estar entregando, né? Para o projeto faz a divisão. Né? Exatamente. Então eu faço isso. Por mais que eu tenha um contato direto com uma mãe de um ano que eu poderia estar passando, eu já entrego direto para o projeto. Perfeito. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e eu quero no próximo bloco até falar sobre isso. Porque quando a gente pensa que hoje existem muitos grupos de WhatsApp entre as mães, a troca direta pode já até estar acontecendo na escola onde seu filho estuda e você não sabe, você não percebeu ou você já está fazendo com alguma mãe
e de repente chegou a hora de vocês tentarem montar esse projeto, porque vai ser mais legal e melhor direcionado se esse projeto tiver, de fato, com uma liderança dentro da escola. A gente já fala sobre isso no próximo bloco, tá? Vou pro intervalo e já volto, não saia daí. Nosso programa está de volta. Você pode sempre acompanhar a nossa programação em tempo real através do nosso site www.rittv.com.br. Se você quiser enviar para alguém, nos assistir em algum momento, está assistindo o programa, precisa sair, tem algo para fazer na rua, você pode continuar nos assistindo pelo seu celular ou pelo seu tablet. Se vai para um cômodo da casa que não tem TV, através do site rittv.com.br. A nossa programação está sempre ali em tempo real para você assistir. Pode assistir ao vivo, tá? Te espero sempre também através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje a gente está falando sobre troca de material escolar e de uniforme. Se você quer fazer algum comentário ou tem alguma dúvida sobre o assunto, já pode enviar para nós a sua mensagem, tá? Tô te esperando sempre também através do meu Instagram, @JaqueStefano, sempre com um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia. A gente já continua o nosso bate-papo sobre as trocas de material escolar e de uniforme, mas antes disso é hora de destaques da redação. Já falo ao vivo com ela, Juliana Dariva. Boa tarde, Ju. Ótima segunda-feira, excelente semana para você. Oi, Jaque. Boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso programa. Uma ótima segunda-feira para vocês também. Muito obrigada. E conta para nós quais os destaques você separou para hoje. Olha só, já estão abertas as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni 2024. Os interessados têm até quinta-feira para se inscrever usando o login no site gov.br. Serão oferecidas mais de 400 mil bolsas, sendo mais de 300 mil integrais. Os estudantes podem escolher entre 15.400 cursos em mais de 1.000 instituições de ensino superior. A primeira chamada será divulgada em 6 de fevereiro e a segunda no dia 27. E em mais um passo na escalada da tensão no Oriente Médio, os Estados Unidos prometeram responder um ataque que deixou 3 soldados mortos e 34 feridos em uma base militar americana na Jordânia. Esse foi o primeiro ataque que deixou soldados americanos mortos desde que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou no dia 7 de outubro do ano passado. O porta-voz do Ministério do Irã negou o envolvimento do país no ataque de ontem. O bombardeio com drone foi reivindicado por uma milícia chamada Resistência Islâmica no Iraque, que supostamente recebe financiamento do Irã. Os Estados Unidos estão investigando o caso e disseram que os responsáveis serão punidos. Já que agora resta saber se esse ataque vai arrastar de vez os Estados Unidos para a guerra no Oriente Médio e onde tudo isso vai parar. É isso que a gente espera, inclusive, tantos momentos em que a gente achou agora vai acabar, agora vai chegar ao fim, infelizmente essa guerra ainda se estende. A gente ora por todos e espera que de fato isso tenha fim. Não é, Ju? Com certeza. É o que a gente mais quer, né? Inclusive a guerra na Ucrânia também. Com certeza. Ju, quero te agradecer pelas informações e com certeza durante a nossa programação vocês não param de trabalhar para nos atualizar, né? É isso mesmo. Eu que agradeço e continue ligado na nossa programação, que nós voltaremos com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Ótima tarde. Ótima tarde, Ju. Obrigada. Obrigada. E agora a gente continua batendo papo, esclarecendo hoje as nossas dúvidas sobre troca de material escolar e de uniforme e ajuda, inclusive, para você que nos assiste, ideia para você que nos assiste de qualquer lugar. Eu estou conversando com a Mary Elizabeth Azevedo, que é coordenadora do projeto Bibliotroca, e estou conversando com a Laura Araújo, que é mãe, está contando para a gente também sobre a experiência dela. Meninas, a gente falou sobre no bloco anterior sobre algo que a Laura até falou, que é não fazer porque vocês têm o projeto, essa troca direta. Eu acredito que muitas mães que nos assistem, pais, cuidadores que estão nos assistindo aqui no Brasil, já fizeram essa troca direta. Então, às vezes,
tem algum amiguinho ali do prédio, por exemplo, que também está na mesma escola. Às vezes, entre primos, isso também é comum, né, acontecer. Você passa não só para os seus filhos mais novos, mas às vezes passa para um primo. E eu acho que essa iniciativa é ótima, que ela vale a pena sim. Mas se você conseguir instituir o projeto, como você falou, no caso, como tem o projeto, você prefere que isso seja direcionado pelo projeto, porque, obviamente, conseguem distribuir de uma maneira melhor pela organização que já tem hoje. E tudo bem se começou com a troca direta. Levar para a direção pode ser uma grande ajuda, não é, Mary? Com certeza. Se o grupo de mães se unir, eles vão para a direção e a direção com certeza vai apoiar. Perfeito. Isso hoje em dia é um tema muito frequente para reduzir lixo, reduzir descarte irregular de uniforme, de tecido, de material. Um material às vezes está novinho, seu filho cuidou direitinho, seu livro está em bom estado, porque não pode ser reutilizado, né? Eu digo que o livro não está velho, o livro foi lido, ele não está estragado, ele não está antigo. O que é bom a gente usar sempre a bibliotroca, o projeto, porque a gente acaba sabendo qual a edição do livro que o colégio está pedindo. Às vezes a editora muda a edição do livro. Então, o livro do ano passado às vezes não serve porque foi atualizado. Os livros têm, as editoras fazem essas atualizações. Então, quando você faz uma troca dentro do projeto, a gente já está sabendo que a edição mudou, então que a gente não pode fazer aquela troca. Se você fizer diretamente com a tua amiga, com a tua colega, acaba que você pode estar usando um livro errado, um livro que não condiz mais com o que o colégio está pedindo. A gente estava escutando aqui a conversa delas fora do ar, né? De uma das moças que você estava citando, que tem gêmeos, né? Então, quando essas crianças vêm ao mesmo tempo, porque quando ainda há uma diferença de idade, você pode passar o material, você pode passar o uniforme, principalmente, né? Mas quando você fala de gêmeos ali ao mesmo tempo, essa ajuda deve ser providencial, né? Com certeza. Ela é uma ajuda, assim, maravilhosa. Ela falou assim, nossa, Laura, eu também, né? Nós conversando como mães. Uma das escolhas que, assim, ajudou muito em questão da escola foi esse projeto. Até na escolha da escola talvez pese, né? Porque você fala, bom, eu não vou ter tanto gasto com isso, né? Então dá para eu pensar enquanto eu vou conseguir pagar nessa mensalidade. Essa é a realidade, né? E ajudou. Então a minha escolha e a escolha dela, principalmente que tem 2. Então assim, ajudou muito. Então assim, a escolha da escola, porque ela estava em dúvida. Esse foi o diferencial. Então assim, é um diferencial. Como você falou, às vezes a escola ganha algo, né? Em questão da compra do material. Mas às vezes também ela ganha o aluno por ter esse projeto. Então, de repente, acho que vale até como argumento para quando você conversar com a sua escola sobre isso e falar. Pode ser fundamental para os pais que haja esse projeto, pode ser o fator determinante para escolher essa escola e não outra, né? Sim. Isso é importante. E eu queria tocar no ponto que você começou a falar agora, Mary, que é a questão da sustentabilidade, que a gente falou aqui de uma maneira breve, mas eu acho que também é importantíssimo, porque a gente está ensinando as crianças, a gente está trabalhando com isso no colégio e está sim cuidando de um mundo melhor quando a gente aprende que dá para reutilizar. Como você falou que vocês fazem na papelaria, acredito que esse material também pode ir para uma reciclagem, né? Fala um pouco mais sobre isso. Sim, quando o que não dá para ser aproveitado, o que não dá realmente para ser reaproveitado, um livro que é muito escrito mesmo, às vezes os livros, principalmente dos mais pequenininhos, que eles escrevem muito forte, então esses livros às vezes não podem ser utilizados. Aí a gente descarta corretamente, vai para reciclagem. Agora, quando você tem folhas de prova, folhas de caderno, que já foram usados, mesmo as folhas escritas, a gente encaminha para essa papelaria que faz a troca pelo bloco de papel ou por caderno. Perfeito. Então, você está sempre direcionando para algum descarte correto, para algum reuso correto. Né? Legal. Quando você tem o livro, você usa uma gramática. Você usa 1, 2, 3 anos a gramática, daqui a pouco aquela gramática não serve mais para a sua turma. Você já está usando uma gramática mais avançada. Mas o português continua o mesmo. Por que não utilizar dicionário? Os pequenos usam mais dicionário, os maiores já usam dicionário no celular ou no computador. Então, não há necessidade. Então,
o dicionário continua o mesmo, a língua portuguesa continua a mesma. Então, assim, em vez de você jogar no lixo um material tão caro, tão custoso e que demanda tanta energia, tanta água para ser produzido, por que não passar para um coleguinha, para um amiguinho, para uma criança da escola que possa reutilizar? E eu fico pensando em algo também, que acho que quando a gente faz as compras de material escolar, a gente pensa no material de apoio, porque às vezes essa criança deixa o dicionário principal na escola, mas ela tem que ter um dicionário em casa também, Isso, né? às vezes tem Não mesmo. precisa ficar, às vezes aquele de inglês, não precisa. Eu sei que hoje está muito mais digitalizado, mas eu sou do papel, né? Eu gosto muito de ter, e eu sei que algumas crianças vão se identificar mais tendo mesmo esse papel. Então, esse dicionário não está 100%, então, mas será que ele não pode ser o dicionário de apoio, aquele que fica em casa? Você Com deixa um na certeza. escola? Acho que tudo isso é pensado também, né? Sim, com certeza. E a mesma coisa com canetinhas, às vezes se você leva seu filho para a livraria, para a papelaria para comprar material, aí você está perdido, porque vai querer mais canetinha, vai querer mais lápis de cor novo. mesmo. Então, Às vezes tá faltando uma cor de canetinha só, né? Aí você fala, meu Deus, eu vou ter que repor todas as canetinhas, não necessariamente, então, né? aí pode entregar também esse material Perfeito. que a gente Vocês direciona. conseguem complementar, né? Sim, a gente faz um bem bolado e acaba encaminhando para crianças que estão precisando. Perfeito. Aliás, acho que até para essa época de material escolar, eu terminei de comprar um dos meus filhos. Esse final de semana, inclusive. Eu sou brasileira, né? Se eu não deixar para a última hora, aí nem tem graça. A gente gosta de viver perigosamente. Mas o que eu queria falar é exatamente isso. O que eu e meu marido, a gente opta por fazer. A gente tem feito assim todos os anos. Tem uma coisa ou outra que a gente deixa ele escolher. Então, a gente seleciona. Vamos deixar ele escolher, sei lá, o lápis de cor, a mala. Geralmente, a minha irmã e meu cunhado, todos os anos, eles fazem questão de falar qual o motivo da mala, vou dar de presente. Então, isso é algo que o Davi pode escolher, por exemplo, o tema. Agora, o grosso, que se você for pensar, canetinha, lápis de cor, massinha, tipo de cola, eles querem o personagem. E, às vezes, a diferença é até a mesma marca, mas por ter o personagem fica mais caro. Aí não dá, a gente não dá conta disso, né? Fica. E depois, essa embalagem, inclusive, muitas vezes vai para o lixo, né? Então, de repente, se você pode, a gente deixa um finalzinho ali para comprar com o Davi, sabe? Ou o lápis, ou só o lápis de cor, ou só a canetinha, que daí eu deixo ele escolher uma coisa do personagem. Mas tudo a gente não dá conta, né, gente? É verdade. Os pais precisam ser conscientes também. Verdade. Não é só educar a criança. Os pais têm que entrar nessa visão, né? E se policiar também. Verdade. Porque às vezes a gente quer dar mais do que precisa. Uhum. E eu acho que lembrar que a gente entrevistou aqui vários psicólogos e tem falado sobre isso. Às vezes a gente acha que tem que dar tudo, não tem que dar tudo, não vai fazer um ser humano melhor se ele achar que ele não tem limite, se ele achar que ele vai ter absolutamente tudo quando ele quer. Não é assim a vida real, né? Não. Então, até preparar essa criança para a vida, ainda que você fale, mas se eu me esforçar muito, eu consigo comprar tudo. Mas será que é bom para essa criança ela ter absolutamente tudo que ela quer, né? Eu já conversei com algumas mães que falaram que eu não preciso, a filha. Aí eu fui entender, a menina queria a calça do colégio nova, comprada. Aí eu falei assim, não é melhor você poder ir no shopping e comprar uma jeans para você sair, passear? Perfeito. E aqui aproveita, a calça tá novinha. É uniforme, É né? uniforme, todos vão ter que estar iguais, mas você pode ir no shopping com a sua mãe depois e negociar com ela uma Perfeito. bermuda, Faz uma escolha, uma né? calça Aham. jeans ou uma outra Uma roupa de passeio, né? Uma roupa de passeio. Então, aí também, sabedoria para administrar. Meninas, eu quero agradecer, obrigada pelas dicas que vocês trouxeram, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo projeto. Obrigada. E também parabéns ao colégio por permitir que esse trabalho cresça. E aí fica a nossa sugestão para você que nos assiste de qualquer lugar, também, de repente, pensar em implementar na escola do seu filho. Vou deixar o site www.pio12colégio, o 12 em algarismos romanos, está escrito direitinho aí, /bibliotroca-e-uniforme troca. Depois, se você também é de outra cidade, de outro estado e pensa em implementar na escola do seu filho, dá uma olhadinha lá nas sugestões de como funciona com eles. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Prazer receber Obrigada, vocês aqui, Jaque. viu? Uma Prazer ótima é meu. tarde. Vou pedir para vocês continuarem aqui, que agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas importantes, porque hoje é segunda-feira e é hora do seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Muito boa tarde, doutor Leonardo. Ótima segunda-feira. Ótima tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Segunda-feira é dia de seu direito. É isso que a gente gosta, esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, eu vou refazer a pergunta que eu deixei Que semana bom. passada para a Que gente bom, esclarecer porque eu não hoje, lembro tá? dela mais não.
Eu também não ia, mas eles deixaram separado aqui, senão eu também Então, ia vamos lá, esquecer. vamos Mas a ela. é excelente, ó. Foi a Patrícia Regina de São Paulo. Obrigada pela participação, Patrícia, que deixou essa dúvida. Ela diz assim: sou filha única e moro com meus pais. Eles decidiram vender a casa e se mudar para o interior, mas eu não irei junto, pois trabalho na capital. Eu tenho por direito receber algum valor? Doutor. Interessante essa pergunta, né? E interessante porque ela é sempre recorrente, né? Isso é a história do filho pródigo, né? Querer receber a herança antes da hora. De acordo com a nossa legislação, a herança abre a sucessão, ou a pessoa tem direito à sua herança, após o falecimento dos seus pais. Então, antes do falecimento, não há de se falar em herança ou receber alguma coisa, a não ser que a pessoa seja dona também da casa. Nós temos vários tipos de famílias no Brasil, né? Então, é possível, por exemplo, que o filho tenha parte da casa. Tenha comprado, os pais pagaram a metade da casa e o filho a outra metade, por exemplo. Então, se vender a casa, ele tem direito à parte que lhe compete. Mas, se não for assim, se os bens é só dos pais, não há de se falar em partilha, em recebimento de nada nesse momento. Os pais podem livremente vender não somente esta casa, mas todos os outros bens, tá? E mudar para onde desejarem. Existe limitação para isso? Existe. Existe limitação, sim. Quando, por exemplo, as faculdades mentais não estão bem. Você percebe ali que os seus pais estão fazendo algumas coisas que não lhe é comum. Por exemplo, meu pai nunca venderia essa casa por esse valor. Começou a vender por um valor muito aquém do que é do valor do mercado. Começou a dar dinheiro para as pessoas na rua. Então, quer dizer, tem um comportamento ali atípico. É um comportamento que não lhe é comum. Aí você percebe o seguinte: olha, meu pai não está muito bem. Então, você pode fazer o quê? Interditar. Você pode pedir ali a curatela daquela pessoa. Você ingressa judicialmente, interdita, faz exames, tem laudo médico, prova. Isso não é só no caso de faculdades mentais. Esse mesmo instituto, essa mesma defesa, pode ser utilizado, por exemplo, e é muito comum, quando os pais ou os idosos, por exemplo, não conseguem mais ter o seu movimento, né? Quer dizer, o pai não consegue ir ali para resolver os seus problemas, né? Está numa cadeira de roda ou já está acamado e não consegue ir no departamento público para resolver seus problemas. Você pede ali a interdição e você, como filho, o juiz te dá autorização para assinar pelos pais para resolver isso, inclusive vender bens, se assim for. Nesse caso da nossa telespectadora, não nos parece isso. Parece que os pais, por algum motivo, né, estão ali fazendo o inverso do êxodo rural, né, saindo da correria do dia a dia da capital para ir para o interior para ter tranquilidade, e eles têm toda a liberdade de fazer isso e não tem que deixar nada para ninguém. E se o pai quiser fazer isso? Olha como que... Por isso que eu falo que o direito é lindo, gente. Uhum. Porque o mesmo direito, a mesma situação, o mesmo instituto varia por famílias e em várias situações. Por exemplo, o pai pode ter uma filha ali que tem alguma necessidade especial. E fala assim, olha, eu vou deixar parte do dinheiro para essa pessoa. Então, eu estou indo para o interior, mas vou fazer uma reserva disso. Ou uma pessoa que é mais nova, e o pai, por qualquer motivo que seja, queira fazer uma parte do dinheiro deixar para essa pessoa. Isso é considerado no nosso direito como antecipação de legítima. Então, o pai, como lá na história do filho pródigo, não tinha que dar o dinheiro, mas reparte esse dinheiro e lá na frente esse dinheiro é compensado, ok? Então, aí, desconta-se. Doutor, queria perguntar, tem uma porcentagem máxima? Vamos imaginar que os pais... Eu vou aproveitar então, tá? Não é provavelmente o caso da nossa telespectadora, mas os pais têm 2 filhos. Sim. E vamos supor que fosse o caso dela, né? Um dos filhos vai para o interior, sim, ela fica e eles falam, bom, como lá eu vou comprar outra casa, essa casa aqui eu quero deixar para minha filha. Tem porcentagem do que pode ser feito em vida, doutor? Mistura-se um pouco esses institutos com o instituto do testamento. Tá. O testamento, você só pode testar 50% dos seus bens. Então, o que é isso? 50% do que eu tenho, eu posso deixar para qualquer pessoa, inclusive para um filho. Tá? Então, você faz testamento. Tivemos um caso recente agora de uma pessoa famosa, né? Que deixou parte testado para um filho. Okay? Então, é possível você pegar 50% do seu testamento e deixar para quem você quiser. Okay? Isso é testamento. Os outros 50%, obrigatoriamente, ficam reservados para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? A esposa, ou o companheiro, ou a companheira, né? E os filhos. Na ausência dos filhos, podem ser herdeiros necessários os pais que herdam no lugar dos filhos.
Então, o pai pode dar um número para isso? Se for dar uma porcentagem para alguém, teoricamente, todos os filhos têm o mesmo direito, excluindo a questão do testamento. Então, se você deu ali 30% do capital, ou da empresa, ou do bem, olha, esse bem vale R$500.000, vamos usar números redondos, e eu deixei com um filho, teoricamente, você tem que deixar um outro bem com um valor próximo disso. É muito difícil ser exatamente igual, Claro. né? Mas é possível deixar próximo e você, por exemplo, completar isso de outra forma, com dinheiro, por exemplo. Perfeito. Doutora, eu vou fazer a próxima pergunta, que não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu achei também muito interessante. Ótimo, então, vamos ótimo, trocar vamos de a assunto completamente agora, tá? Sim. Essa pessoa não quis identificar e ela diz assim: gostaria de saber como posso denunciar uma vizinha por maus tratos ao cachorro. É de forma sigilosa ou preciso me identificar? Já presenciei a agressão e fico muito preocupado. Interessante isso, porque, primeira coisa, se você tem uma pergunta, nos envie a sua pergunta. E essa pergunta pode ser exatamente como da nossa telespectadora. Se você não quer se identificar, você pode não se identificar e que nós vamos tratar do seu assunto aqui também. E tem o caso também, por exemplo, que é o caso de família. Às vezes você não quer citar ali o seu nome. E também, se por acaso citar o nome e quiser que nós não falemos, é só colocar um recadinho pra gente que a gente não comenta aqui, não fala o seu nome. É óbvio que deve. É responsabilidade da sociedade. Tem alguns tipos de direito, tais como esse, a questão de violência doméstica, violência contra menores. Quer dizer, a escola, nós estamos falando de escola, volta às aulas. A escola, essa pergunta chega todo dia lá para a gente. A escola tem a obrigação de denunciar se está percebendo ali maus tratos ou agressão física contra a criança está se mostrando de forma diferente? Tem obrigação, porque é o direito público, todos nós temos obrigação, principalmente com aqueles que são incapazes, que não têm capacidade de se defender, que é o caso dos animais. Os animais não podem se defender, então você pode e deve denunciar, tem vários disques aí, disque 100, vários nomes e números, inclusive para o site você acaba se identificando, porque você vai mandar pelo seu e-mail e acaba se identificando, mas é possível fazer uma denúncia anônima dessa situação e não somente dessa denunciação, também em caso de violência. Antigamente a gente falava muito, já, se você vai lembrar, você não é da minha época, né? Você é bem mais Eu nem nova. imagino que frase que você vai falar, pode falar. Percebe-se claramente que você é bem mais nova, você não vai lembrar desse disco, porque você é da minha época, que falava o seguinte: briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher. Ouvi em algum lugar. Ouvimos, né, doutor? Ouvimos, não é da essa nossa frase geração antiga essa frase. Não Mas é. nós ouvimos aí por aí. Ouvimos. E na realidade é o seguinte: briga de marido e mulher e briga de cachorro, maus tratos com criança, todo mundo mete a colher, tá? Doutor, Se você está acho que é tão percebendo. importante. Pois não, Desculpa. querida. Eu acho tão importante a gente falar isso para a sociedade, porque a gente cresceu com o entendimento de que não se mete no que está acontecendo na família dos Exatamente, outros. exatamente. Mas um animal pode estar sendo maltratado, uma criança, uma mulher pode estar correndo risco de vida. Exatamente. Então, aqui limite que vai. Você não precisa necessariamente bater na porta da pessoa, mas o que você pode fazer é uma denúncia de fato, né? Inclusive porque muitas vezes a pessoa não consegue bater na porta, né? Ela está ali Perfeito. em cárcere privado, nós tivemos, e isso semanalmente aparece na televisão, né? Aham. Inúmeros casos de cárcere privado, a pessoa que se relaciona com uma menina muito nova, com 14, 15, 16 anos, e leva para uma casa, guarda num quarto, fica lá 10 anos, 20 anos, e percebe assim, gente, como que é possível uma pessoa ficar 10, 15, 20 anos? E isso também tem um pouco daquilo que nós precisamos fazer, que é empatia. Tem casos assustadores, por exemplo, em Londres, que a pessoa é desaparecida, ninguém sabe o que está acontecendo, começa a juntar cartas e depois vai tentar descobrir o que é. A pessoa está falecida na casa há 10 anos, há 7 anos, Deus. e ninguém nunca percebeu. Nos falta, às vezes, um pouco de empatia, de perguntar ao próximo qual a sua necessidade e tentar, de alguma forma, ajudar para fazer uma melhor coletividade. Olhar para o outro, né? Doutor, infelizmente a gente tem que encerrar. Ai. Toda segunda-feira fica curta. Vamos combinar um programa inteiro em breve, por favor. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Muito bom te receber aqui sempre. Quem quiser fazer a pergunta, seudireito@hittv.com.br. Tem também o Instagram do doutor, né? Exatamente. Nos siga lá, @Leonardo Girundi. Manda sua dúvida, sua pergunta, nos acompanhe. Tem sempre novidade para vocês. Além disso, a produção me avisa que vocês podem enviar a pergunta também pelo WhatsApp 11 3337 5886. Pode ou não se identificar, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada, doutora, e até semana que vem. Até semana que vem, uma ótima tarde a todos. Deus te abençoe. Um abraço. Amém, Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Tenha uma excelente semana. Te espero aqui ao vivo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.